Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Hoje eu decidi dividir um tema muito pertinente com vocês, de uma aula que eu tive há um tempo atrás e que ela marca a minha vida até hoje e tenho certeza que vai continuar marcando em razão do conteúdo que eu aprendi. E ela vai de encontro àqueles costumes que nós encontramos em diversas repartições públicas e principalmente vindos de promotores, magistrados que parecem que atuam sob o manto aí de um código penal, de um código de processo penal próprio, que é aquela história de doutor, aqui não é assim que funciona, ou na prática a teoria é outra, como a gente ouve falar, mas isso é completamente errado, gente. E o tema é justamente esse, embasamento teórico, base teórica. Muita gente acha que isso é só relevante para quem está iniciando na carreira, como se com o passar do tempo a gente precisasse menos disso. E a lógica é totalmente contrária, porque para quem começa, a única coisa que você tem, principalmente quando você não tem prática, é o embasamento teórico. Você tem que conhecer a matéria, você tem que conhecer a legislação, você tem que conhecer o conteúdo que você está trabalhando. E quando você está atuando, você tem que saber também, e muito mais, para não sofrer essas muitas vezes arbitrariedades aí no meio de julgamentos, no meio de sustentações orais, no meio de procedimentos criminais. E qual que é a sacada aqui? Eu aprendi isso numa aula do Thiago Minagé, gente, que foi uma aula espetacular e esse conteúdo é muito incrível. E ele diz o seguinte, que todo funcionário público, pode ser até o estagiário lá do fórum, eles têm algum tipo de poder sobre nós advogados. Como assim? Eles têm um poder, no mínimo, quando eles querem, de fazer, por exemplo, em delegacia, você quer ver um inquérito, ou no fórum, você precisa ver um processo em locais de processos físicos, digamos assim. E você vai lá e eles têm, no mínimo, um controle, um poder sobre o nosso tempo, porque eles podem deixar você esperando muito tempo ali. Isso é uma forma de exercer poder sobre nós e a gente tem que esperar. Muitas vezes a gente vai num órgão público atrás de documentação, atrás de alguma coisa, a gente é obrigado a esperar. Então, assim, ó, até o estagiário, e não menosprezando os estagiários, né, gente? Mas a sacada é essa, que qualquer servidor tem algum tipo de poder. E a única coisa que nós temos como advogado é a palavra. A única coisa que nós temos é a teoria. Então, toda vez que nós queremos nos impor, toda vez que nós não estamos de acordo com algo, a gente traz o embasamento teórico e faz disso a nossa forma de poder. A única maneira que a gente tem de exercer algum poder é através da teoria. Então, não aceitem esse discurso, doutor, aqui não é assim que funciona, aqui é diferente da teoria. Não, não é. E quem diz isso, mais importante, quem fala que na prática é diferente é porque não conhece a teoria. É para quem não tem um embasamento forte teórico. E aí eu digo, é algo extremamente relevante. Quem diz é porque não tem, e é básico. E daí vem mais uma questão, para aqueles que falam, que dizem, porque o júri é teatro, Isso aí, para mim, é total absurdo. Não tem júri, ninguém... Olha, o jurado, por mais que ele seja leigo, na hora de fazer um julgamento, ele é uma pessoa de carne e osso, uma pessoa real, e não é qualquer conversinha, qualquer teatrinho que vai convencer ele. Pelo menos na minha linha de estratégia, no meu modo de organizar plenário, eu tenho a teoria e tenho a legislação junto comigo, nas minhas construções de defesa. O jurado que vota comigo, ele vota sabendo que quando ele vota naquele sentido, ele está cumprindo a lei. O jurado que vota no mesmo sentido do que eu faço a arguição em plenário, ele sabe que ele está votando de acordo com o que a jurisprudência fala, de acordo com o que os tribunais decidem, de acordo com o que é ensinado nas faculdades. Ou seja, eu tenho argumento teórico, eu tenho substância legislativa e teórica para mostrar para ele que o que ele está fazendo não é por minha causa, por causa do Felipe advogado que fez um teatrinho, não. Ele está votando porque eu, como advogado, mostrei para ele que agindo dessa maneira, ele está agindo de acordo com a lei. E daí quem fala que não, porque assim não é assim que funciona, porque tem gente, cara, que faz petições, que trabalha em processo e não toca em direito penal, direito processual penal, e isso é um sintoma muito comum, mais comum do que a gente imagina.
de pessoas irem lá argumentar, não, porque o meu cliente é inocente, porque ele não sabia de nada, como se fosse a história de que uma simples historinha convencesse. E a gente precisa de mais do que isso. A nossa base como advogado, seja advogado iniciante, seja advogado intermediário, seja um advogado aí que está no nível muito avançado, a nossa base é a teoria, gente. Então, quando vierem falar, doutor, aqui é diferente da teoria, é porque não conhece, não entende. E você vê isso, você vai numa delegacia, se o delegado diz, doutor, aqui o senhor não pode olhar. O senhor fala, doutor, o senhor você está indo... A legislação diz que eu posso. Quando você vai fazer uma sustentação oral que não deixam você se manifestar, você levanta a mão e diz, olha... Não é que não tem essa de se eu vou falar. A lei diz que eu tenho que falar, é meu dever, e eu tenho esse direito. Então, assim, quem tem embasamento teórico não passa mal, gente. Pode até, daqui a pouco, ouvir, porque a gente sempre vai ouvir, principalmente sendo advogado criminalista, arbitrariedades vindas de todos os lados. Mas, se você tem embasamento teórico, você pode arguir imediatamente, fazer valer seu direito, ou, no mínimo, fazer ali uma consignação para logo trazer a teoria e fazer um recurso, tomar qualquer outro posicionamento com base em questão teórica, que é o que pode fazer a gente conseguir aquilo que é nosso, que é de direito, porque o advogado não vai lá ficar pedindo que não é de direito, a gente só trabalha. Não existe, como diz o doutor Ercio, não existe advogado manobrista que faz manobras para tentar benefícios, não. Que nem diz ele, quem faz manobra é exército. O advogado, ele trabalha com a lei, trabalha com o que está ali escrito na nossa legislação. E é isso aí, gente. Isso é o que eu queria dividir com vocês. Eu acho um negócio pertinente, cara, demais, demais. Olha, faz um bom tempo que eu tive essa aula e até hoje eu levo isso em consideração. E eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês acham que a teoria e prática é muito diferente? Vocês se dissociam muito da teoria? Eu sei que muitas questões que a gente vai fazer na prática, há uma insistência de tentativa, principalmente de órgãos públicos e membros ali do setor público que tentam fazer esse dissociar, mas nós que temos que fazer esse trabalho de trazer e mostrar que não. Que a teoria sim tem que valer na prática, porque é isso que a gente tem. Como advogado é isso que a gente tem. E aí eu quero saber o que vocês acham. Vocês já ouviram? Quero saber isso de vocês. Digam sim ou não aqui. Vocês já ouviram isso de juiz, de delegado, de promotor, assim, doutor, doutora, aqui não é assim que funciona, aqui é diferente. Porque eu cansei de ouvir isso aí, mas comigo esse papinho aí não funciona não. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês, um bom finalzinho de domingo e até!